dizer que você quer fazer uma redação, mas você está aí mais perdido do que azeitona na boca de banguela? Fica comigo nesse vídeo porque eu vou te mostrar 7 passos, 7 coisas extremamente necessárias que não podem faltar na sua redação. Olá pessoal, sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens, eu já tive participação em bancas de concurso e estamos aqui há muito tempo no YouTube, também na vida real, indo em cursinhos, etc, ensinando as pessoas a passarem em provas que requerem redação. E a primeira coisa que você tem que saber, meu povo e minha pova, é que as provas de redação elas obedecem um padrão. Por isso que aqui eu vou mostrar para vocês 7 passos que são extremamente funcionais. A primeira coisa que você precisa fazer, e as pessoas costumam desprezar bastante, é entender o tema. Você precisa ler o tema e entender exatamente aquilo que a banca quer, não aquilo que você acha que é. Por exemplo, se você chega lá na prova e a prova está te pedindo sobre questões relacionadas a especificidades, você não pode ser generalista. O que isso quer dizer? Supondo que você chegue na prova e eles te peçam sobre como resolver o problema da inclusão do surdo na educação. Ao chegar nessa parte, muita gente se confunde e começa a dizer, por exemplo, que as escolas teriam que fazer rampas, ao invés de ter, por exemplo, professores que falam Libras. Por quê? Porque te deram um problema específico e a pessoa acaba virando uma pessoa generalista. A pessoa acaba entendendo, bom, se é uma questão de inclusão, então a questão da rampa entra. Não, porque nesse caso a banca teria te pedido uma coisa relacionada aos surdos, então a inclusão teria que ser específica. Portanto, entender o tema é muito mais complicado do que parece e é importante que você gaste muito tempo para que você consiga responder a pergunta de maneira correta. A segunda coisa muito importante é a estrutura da redação. Sempre me perguntam quantos parágrafos, meu povo e minha pova. A sua redação ela tem que ter no mínimo 3 partes. Portanto, é óbvio que a sua redação ela não pode de forma nenhuma ter apenas 2 parágrafos, porque a estrutura dela será de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, no mínimo, você precisa de 3 parágrafos. Qual que é o máximo? Bom, o máximo, o céu é o limite dependendo da quantidade de linhas que eles te disponibilizam. Geralmente, você não pode passar ali de 4 parágrafos, que seria uma estrutura do tipo 1 parágrafo para introdução, 2 para desenvolvimento e 1 para conclusão, porque aí o seu texto estaria muito bem encaixadinho no que se refere a você ter uma introdução exatamente igual à sua conclusão e o desenvolvimento, que é onde se espera que você desenvolva mais, ele sendo um pouco maior. Então, nunca passe de 4 parágrafos e de maneira nenhuma faça 2, porque é extremamente necessário que você mantenha a estrutura que te pedem de introdução, desenvolvimento e conclusão. Também é importante que você tenha uma organização de ideias, que seja uma organização inteligente. O que eu chamo de uma organização inteligente? Você vai escolher apenas 2, 3, 4 argumentos estourando, porque como o texto é muito pequeno, geralmente as bancas vão te cobrar aí 30 linhas no máximo. Se você colocar muito argumento, é claro que você não vai conseguir desenvolvê-lo dentro do texto. Então a escolha do argumento não deve ser apenas uma escolha de qualidade, mas também de quantidade. Eu sei que quando cai alguns temas, o aluno sempre pensa assim, nossa, mas eu tinha tanta coisa para falar. Mas você precisa escolher. Se você escolher falar de tudo, não vai caber e você vai acabar deixando pontas soltas, o que vai fazer com que o seu texto perca ponto. Então, na hora de escolha de ideias, você vai escolher, no máximo, estourando 2, 3, 4, assim, só se a sua letra for muito pequena para caber dentro do texto, tá? Eu recomendo que você escolha apenas 2 ideias e que você trabalhe apenas elas. Eu sei que vai ficar faltando um monte de outras coisas que você queria falar, mas é muito melhor você escolher apenas 2 e aprofundar nelas do que você colocar 20 ideias diferentes e depois não conseguir chegar a lugar nenhum. E o quarto passo importante é você ficar muito atento no momento da sua introdução. Geralmente no momento da introdução já é o momento de você já colocar aquilo que o tema te pediu. Ou seja, você já coloca ali na introdução. Para resolver tal problema, e você repete o tema. Por que isso é importante? Muitas vezes o aluno ele toma fuga ao tema pela simples razão de que ele não repetiu dentro do texto o tema com todas as palavras que ele necessitaria fazer. Você precisa, então, na sua introdução, além de já poder começar ali contextualizando com algum fato histórico ou contextualizando com alguma citação, se você não tem citações, entre no nosso grupo, link nas descrições, que aí nós temos listinhas ali de citação de conectivos e etc. Na introdução, é bom você já chegar chegando, já colocando uma citação, já colocando tudo aquilo que te pediram no tema, porque isso vai deixar o examinador mais tranquilo e ele vai ler o seu texto com menos cuidado. Ele vai dizer, opa, esse daqui está seguindo um padrão, eu posso ler mais tranquilo.
Enquanto mais ele ler o seu texto, mais problemas ele vai achar. Então já comece na introdução aí, já colocando elementos necessários, porque isso vai impactar lá na sua nota no final. O quinto passo, e uma coisa muito importante, é que você tenha coerência naquilo que você diz. Se você lá em cima disser que você tem problemas, se você disser que o seu problema será resolvido com educação, você diz, tal problema necessita que tenha cursos nas escolas, etc. Não é para você lá embaixo começar a dizer, por exemplo, sair de órbita, sair aí da pista e começar a dizer que é importante criar leis. Tenha coerência, mantenha-se ali na mesma linha. Se você diz que é um problema educacional, então lá embaixo você vai trabalhar a educação. Se você diz que é um problema legal, um problema de leis, então lá embaixo você vai trabalhar uma questão de leis. Acontece muito do aluno começar a falar uma coisa e depois ele simplesmente esquecer o que ele estava falando e começar a falar de outra. Isso acontece muitas vezes porque o aluno estuda muita coisa diferente, muitas formas de atacar a questão, e quando chega lá ele se confunde. Não faça isso. Na hora do seu desenvolvimento, mantenha-se na mesma linha. Eu sei que você pode sempre acabar no seguinte problema. Algumas questões, como por exemplo a própria inclusão do surdo que eu disse agora há pouco, ela poderia ser atacada também da questão jurídica, ou seja, criar leis que dê mais direitos para que o surdo estude nas escolas, etc. Mas ele também poderia ser trabalhado no sentido de pedir infraestrutura do governo. Percebe como é que as coisas são meio que antagônicas e como que não é possível que você no mesmo texto trabalhe tudo? Pior, se você lá em cima diz que precisa de leis, mas depois fala que precisa de verba, fatalmente você não vai conseguir encaixar as duas coisas no texto. E aí é isso que nós vamos dizer que o seu desenvolvimento ele não está exatamente coerente como ele deve ser. Muita atenção não só na escolha do argumento, mas também nesse desenvolvimento, porque isso pode te complicar. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu, não compartilhou, não deixou aquele likeão que é de graça, tá na hora de fazer isso, porque agora nós já vamos já para o sexto passo. Então o sexto passo é a conclusão, que seria a resolução do problema. Galera, na hora de resolver o problema, os alunos costumam falhar porque eles simplesmente não chegam no final do texto e explicam aquilo que será feito. Os temas sempre vão te dar duas partes, um que a gente chama de tema e outro que a gente chama de problema. O que isso significa? Que eles vão te dar uma questão na qual você tem que resolver. Eu sei que isso é complicado porque muitas vezes eles vão dar problemas que ninguém resolveu até hoje. Então, mesmo sendo um problema muito grave, você necessita apontar algum tipo de solução. A solução ela tem que ser plausível, então tem que ser uma solução possível de ser resolvida no mundo real. Não adianta você dizer que vai descer alienígena, Jesus vai voltar, nada disso funciona. Você precisa de fazer uma coisa prática. Via de regra, você pode pedir educação, você pode pedir mais leis, você pode pedir mais investimento, você pode pedir conscientização através da mídia, etc. Mas, de toda forma, você tem que resolver o problema ou, pelo menos, dar alguma solução possível de resolver o problema. Nós temos vídeo aqui no canal sobre isso. Terminando esse, volta lá e pegue todos os itens necessários para que você tenha uma boa conclusão. Via de regra, os alunos, quando chegam ali, a pilha já está acabando, o cara faz de qualquer jeito. E isso vai acabar te impactando não só na conclusão, mas também no resto do texto, porque vai faltar o quê? Vai faltar coerência, coesão, progressão no texto, e aí você vai perder. E o último item, que é o item 7, que é importantíssimo, que as pessoas se perdem, é a revisão. Só que eu acho que a revisão você tem que tomar mais cuidado do que eles dizem por aí, porque a revisão ela não deve ser feita apenas depois que você terminou o texto. Depois que você foi lá, já passou a caneta e revisou o texto, não adianta mais nada. É igual você chegar no chão, quando você chegar no chão você abriu o paraquedas, já era. Então como que você tem que fazer a revisão? Fez ali o seu rascunho, viu que o texto tá bom, ali você já começa a planejar o texto. Na hora que você for passar para a folha oficial que será corrigida, faça uma revisão linha por linha, parágrafo por parágrafo, escreva devagar, porque depois que você escreveu tudo, não tem muito jeito de você consertar. Se você ali no seu texto esqueceu 3 linhas, por exemplo, como é que você vai arrumar ela? Eles não substituem a folha. Então a revisão ela tem que ser feita na hora do rascunho e na hora que você passar ela para a folha oficial, aí você vai fazer linha por linha, parágrafo por parágrafo e fazendo bem devagar. Porque se você errar, a sua margem para correção não é muito grande. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Nós vamos ficar por aqui. Até a próxima. Fui!